Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula dessa semana. E nesta aula de hoje nós teremos como tema aqui sobre os tipos de clima. Nós iremos ao longo desta aula discutir aqui quais são os tipos de climas existentes, né, de como é formado aí as áreas climáticas, né, sobre o nosso país e sobre o nosso planeta. Trazendo aqui, exemplificando para vocês, né, quais são as formas mais comuns aqui de clima. Então, gente, é comum em nosso dia a dia nós indagarmos sobre a situação do tempo. É muito comum nas nossas rodas de conversa, nos nossos bate-papos, a gente indagarmos e conversarmos sobre o tempo, né? Será que vai esfriar? Será que vai chover? A propósito, você sabe qual é a diferença entre tempo e clima? Nós iremos então aqui tentar, né, exemplificar, tentar explicar e diferenciar para vocês a diferença, né, aqui entre tempo e clima. Qual podemos fazermos aí a distinção, né, porque há uma diferença entre tempo e clima. Né, nós podemos diferenciar aí, né, o tempo do clima. Diferenças entre clima e tempo. Então, qual é a diferença entre tempo e clima? Vou tentar conceituar para vocês aqui qual é a diferença, né, dessas duas situações. O tempo representa as condições meteorológicas passageiras de um lugar. Então, nós podemos dizer como exemplo o seguinte: quando está chovendo, nublado ou o dia está ensolarado, nós dizemos então que o tempo naquele momento, né, está chuvoso, está nublado ou está ensolarado. Então é uma condição passageira de lugar, né? É uma situação, é uma condição momentânea ali climática, né? Então quer dizer que o tempo ali, né, ele pode mudar, né? De manhã ele pode estar de um jeito, meio-dia ele pode estar de outro jeito, à tarde de outro jeito, né? Nós podemos perceber aí as várias mudanças, né, dessa condição climática. Já o clima é o conjunto de fenômenos meteorológicos que caracteriza o estado médio da atmosfera na superfície terrestre. Para definir o clima de uma região, as condições são acompanhadas por um período de 30 anos, para a gente saber qual é o clima daquele lugar. Então, geralmente, o clima ele não muda, né? Ele é uma condição, né, permanente. E para se calcular a condição climática de uma determinada localidade, de uma determinada região, leva-se um período de 30 anos. Por exemplo, se aquele lugar o clima é tropical, é equatorial, é subtropical, é desértico, entre outros. Então, o tempo é uma condição climática, meteorológica passageira e o clima seria a condição, o estado médio de uma superfície da atmosfera, né, de uma condição da atmosfera, no qual a gente pode observar no período aí de 30 anos. Quando afirmamos, hoje o dia está quente e úmido, estamos nos referindo ao tempo, ao comportamento dos elementos da atmosfera neste instante. Então, quando nós, né, afirmamos que naquele momento, né, está quente ou úmido, nós estamos nos referindo a tempo. É a condição climática naquele momento, né, naquela situação. Quando ouvimos alguém dizer no noroeste da Amazônia é quente ou úmido o ano inteiro, a pessoa está se referindo ao clima daquela região. Ou seja, é uma condição meteorológica, né, mais duradoura. Então, o tempo é uma condição passageira e o clima é uma condição mais, né, duradoura, da região mais duradoura. Cada lugar ou cada região apresenta um clima próprio. Então, cada lugar ou cada região ela tem a sua condição meteorológica própria. Por exemplo,
O clima da cidade do Rio de Janeiro é diferente do de Moscou, capital da Rússia, porque cada um desses lugares apresenta um conjunto distinto de fatores climáticos aqui, né, bastante diferenciado. São, portanto, características que determinam o clima. Por exemplo, latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, relevo, vegetação e urbanização. Todas essas características, elas determinam o tipo de clima naquela localidade. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que o clima do Rio de Janeiro é diferente do de Moscou. Por quê? Porque cada um desses lugares apresenta conjuntos distintos de fatores climáticos. O conjunto desses fatores é responsável pelo comportamento da temperatura, da umidade e da pressão atmosférica, que são os atributos ou os elementos climáticos do local. Tá? Então, o que é o fator responsável pelo comportamento da temperatura aí é que vai determinar o elemento climático. Então, como umidade, como pressão atmosférica, né, tudo isso contribui para as condições e para os elementos climáticos aqui. Vamos estudar os fatores e elementos climáticos para esclarecer algumas questões que nos ajudarão a compreender melhor o clima do planeta. Por exemplo, qual é a influência da latitude nos climas? Latitude, não sei se vocês se lembram, vem de lados, né? De longe. Latitude, lados. Longitude, né? Distanciamento. Porque normalmente nas áreas de maior altitude, mais frio que nas áreas próximas ao nível do mar. Então, altitude, né? Nós temos altura. Latitude, nós temos distanciamento. Então, quanto maior a altitude, mais frio naquelas áreas próximas ao nível do mar. Por que as localidades situadas no... Então, quando a gente faz o seguinte questionamento, qual é a influência da latitude no clima? Porque normalmente nas áreas de maior altitude faz mais frio que nas áreas próximas ao nível do mar? Porque as localidades situadas no interior dos continentes têm climas diferentes das litorâneas? Qual é a importância da dinâmica dos ventos e das massas de ar? Esses são temas que nos ajudam a compreender o sistema climático e seu funcionamento. Então, todas essas interrogações, todas essas indagações aí, ajudam a gente a entender aqui o sistema climático e o seu funcionamento, né? Como elas funcionam, como elas acontecem aqui no seu dia a dia em determinada localidade do planeta. Lembrando que em cada localidade do planeta há uma condição climática. Fatores que influenciam o clima: a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, as vegetações, as correntes marítimas. Tais fatores permitem variações no clima e a existência de diversos tipos climáticos no mundo. Então, vários fatores permitem aqui nas variações climáticas e nas existências de diversos tipos de clima. Então, latitude, altitude, continentalidade, que são as correntes de ar que formam no continente, maritimidade são aquelas correntes de ar que formam no mar, a vegetação, as correntes de ar marítima, tudo isso permite a variação de clima e a existência de diversos tipos e subtipos climáticos no mundo. Tá? Então, esses fatores que eu acabei de dizer para vocês influenciam aqui no tipo de clima. Então, por exemplo, ao observarmos o planeta aqui, ó, nós podemos observar que no hemisfério sul é verão, por causa também da posição climática, né? Aliás, por causa da posição, né, do planeta com relação à luz solar, né? Por isso que nós temos, então, a variação das estações do ano. Latitude. Quanto maior a latitude, distância da linha do Equador,
Então, quanto maior é a latitude, quanto mais está distante da linha do Equador, mais frio será o clima da região, devido à inclinação da Terra. Então, quanto mais distante a Terra está, quanto mais distante, né, a linha, quanto mais distante estamos da linha do Equador, mais frio faremos. Como vocês podem observar aqui nesse mapa, né, nas partes azuis, né, aqui de azul, mais frio. Nas partes mais avermelhado, mais calor, né? Porque devido à inclinação da Terra, distribui de forma desigual a insolação da superfície, né? Então, por isso que nós temos aí as diferenças climáticas. Latitude. A latitudinal é o principal fator aqui de variação das zonas climáticas polar, temperada e tropical. Mesmo dentro dessas zonas, encontramos variados tipos de clima, explicados pelas diferentes associações dos demais fatores climáticos. Elementos e fatores climáticos. Latitude. Frios. Latitude superior à dos círculos polares. Zonas de grandes latitudes, climas frios e secos e dias e noites polares. Então, nessa parte de roxo que vocês estão vendo aqui, são zonas térmicas, né, polares, Polo Norte e Polo Sul, onde há aqui, né, a grande quantidade de frio. Na região transpolar, o ano é dividido em noites e dias polares, que é o que vocês observaram aqui. Aqui nós temos, né, nas zonas polares, nós temos as dias e noites chamados de transpolar. No dia polar, o Sol nunca se põe no horizonte, circulando o dia inteiro pelo céu. Já na noite polar, o Sol nunca aparece no céu. Então, esse é um dos fenômenos característicos nas regiões polares, né? Quando nós temos o dia polar, o Sol nunca se põe. Quando nós temos o dia, a noite polar, o Sol nunca aparece no céu. A noite polar é um fenômeno muito mais deprimente. O período de ausência completa de luz vai de 3 de dezembro a 11 de janeiro. Então, o período que não há luz nas regiões polares vai de dezembro a janeiro, sendo o crepúsculo, né, um entardecer, a parte mais clara do dia. Na noite polar, o Sol nunca aparece no céu. Então, esse é um dos fenômenos, uma das características aqui das regiões polares. Dia polar ou Sol da meia-noite. Esse é o nome dado ao fenômeno em que o Sol fica visível 24 horas por dia. Nesse período, a estrela não se põe, apenas varia o local em que é vista, sendo que o ponto mais baixo é junto da linha do horizonte. Isso ocorre nas regiões entre os círculos polares e os polos, nos dias próximos ao início do verão de cada hemisfério, em junho do norte e em dezembro no sul, devido à inclinação do globo terrestre nessas épocas. 3 meses por ano, de novembro a fevereiro, o Sol não nasce em Norilsk, na Rússia, e somente a aurora boreal rompe a escuridão da longa noite. Em troca, de maio a junho, o Sol não desaparece do horizonte e é sempre dia. Então, esses são um dos fenômenos característicos aí próximo às regiões polares, por causa da inclinação da Terra, né? Então, devido à sua posição. Agora nós vamos ver os elementos e fatores climáticos nas regiões temperadas. Nós vimos agora nas zonas frias do planeta. Agora nós vamos ver nas zonas temperadas. Zona temperada do norte e zona temperada do sul. Qual é a situação, quais são os elementos e os fatores climáticos nessa região aqui de latitude? Nós vimos anteriormente nas regiões frias, né, nos polos, agora nós vamos ver nas zonas temperadas. Situadas entre os trópicos e os círculos polares, zonas de latitude média, significativa amplitude térmica anual,
4 estações do ano bem caracterizadas. São características das zonas temperadas. As estações do ano são caracterizadas pela variação de radiação solar, que atinge a superfície terrestre durante uma época do ano. Sendo assim, temos 4 estações diferentes: o outono, o inverno, a primavera e o verão. O movimento de translação, que é o deslocamento da Terra em torno do Sol, juntamente com a inclinação do eixo terrestre em 23 graus e 27 segundos em relação ao plano orbital, é responsável pela variação de radiação solar, que atinge a superfície terrestre. Portanto, durante a translação, cada época do ano apresentará uma estação diferente, né? Então, devido a esse movimento, o movimento de translação, nós temos a compreensão, né? Nós temos aí a significância, né? Aí das estações do ano, as diferentes estações do ano. No entanto, é importante ressaltar que essas 4 estações são bem definidas nas zonas climáticas temperadas do sul e do norte, né? Então, é importante ressaltar que as 4 estações elas estão bem definidas aí nessas zonas temperadas, tanto do sul quanto do norte. E aí, né, ao longo do ano, né, na medida que a Terra vai fazendo aí o seu movimento de translação, vai acontecendo os vários fenômenos: solstício de verão, o equinócio de outono, o solstício de inverno, o equinócio da primavera. Nós temos então a primavera, o verão, o outono, o inverno, né, que são condições climáticas ao longo do ano. São as mudanças climáticas teoricamente, porque nós temos visto na prática, né, que as estações do ano têm se resumido praticamente em quase 2, né, ficando somente na teoria as 4 estações. O nosso país, em especial a região norte, se localiza muito próximo à linha do Equador. Por isso, né, essa região ela é mais quente, porque a linha do Equador serve como referencial para a divisão do globo e a proximidade com relação à incidência da luz solar. A intensidade dos raios solares em regiões próximas à linha do Equador ela é maior e quase contínua. Por isso que os estados e os países que estão próximos à linha do Equador há uma incidência de maior calor, quando comparada às outras regiões do planeta. No caso da região norte, o clima equatorial quente e úmido, somado com a forte incidência de raios solares e com as massas de ar que atuam na região, impedem a aparição evidente de outras estações do ano. Elementos e fatores climáticos, latitude, agora nas zonas tropicais, que é essa parte que vocês estão vendo aqui, que é bem próximo à linha do Equador. Situada entre os trópicos, latitude baixa, climas quentes, baixa amplitude térmica, na maioria úmidos. As zonas climáticas, de azul nós temos então as zonas frias, de amarelo zonas temperadas e de vermelho as zonas quentes, né? Então, por isso da variação climática por causa da posição e por causa do movimento de rotação e translação. A altitude, ele é o outro fator que exerce a influência na temperatura do ar atmosférico, pois o aquecimento da atmosfera se faz por meio da radiação do calor absorvido pela Terra. Quanto maior a altitude, mais rarefeito torna-se o ar, menor pressão atmosférica, ocorrendo também menor irradiação e, por consequência, menores temperaturas. Além de que, nas maiores altitudes, a área de superfície que recebe e irradia calor é menor. Mais elevado, menor temperatura. Áreas mais baixas, temperatura maior. Que é o que vocês podem ver aqui, né, nesta imagem. A altitude e a pressão atmosférica. Agora, as massas de ar. Massas de ar
são grandes porções da atmosfera que possuem características comuns de temperatura, de umidade e de pressão, e pode se estender por milhares de quilômetros. Formam-se quando o ar permanece estável por um tempo sobre uma superfície homogênea, o oceano, as calotas polares ou uma floresta, e se deslocam por diferenças de pressão, levando consigo as condições de temperatura e umidade de uma região para outra, né, originando aí, né, as diversas massas de ar. Podemos distinguir as massas de ar da seguinte forma: as oceânicas, que são úmidas, e as continentais, que são secas. Embora haja continentais úmidas, como as que se formam sobre as grandes florestas, as massas de ar tropicais e equatoriais são quentes e as temperaturas temperadas, as massas de ar temperada, e as massas de ar polares, que são frias. As massas de ar podem ser classificadas segundo a superfície ao qual se formam, em equatoriais, tropicais e polares. Então, nós podemos ter a classificação de 3 tipos de massa de ar. A massa de ar equatorial, tanto é que nós utilizamos a sigla EM. Tanto a equatorial marítima, EM, quanto a equatorial continental, EC. São quentes e úmidas, pois se originam de baixa pressão. Quando nós vemos, então, a sigla EM, nós estamos falando de massa equatorial marítima, que são massas de ar que formou lá no mar. Quando nós vemos a sigla EC, nós estamos vendo a equatorial continental, que se formou, são massas de ar que se formou próximo às zonas equatoriais no continente. Depois nós temos as massas de ar tropical. A tropical marítima, ATM, que é quente e úmida, enquanto a tropical continental, TC, é quente e seca, pois se formam nos continentes. Então, nós temos a tropical marítima, com a sigla TM, e a tropical continental, com a sigla TC. E as massas de ar polar. A polar marítima, né, PM, se forma nos oceanos, mais de 50% mais de 50 graus de latitude, e é fria, úmida e estável. Já a polar, né, a massa continental polar, a PC, é fria, seca e estável. As massas de ar, ao se deslocar, as massas de ar, se outras encontram com características diferentes. As áreas de transição entre as duas massas de ar chama-se frentes. No encontro de uma massa de ar frio com a massa de ar quente, forma-se frente fria. O ar quente menos denso sobe e o ar frio se desloca em superfície, provocando queda de temperatura, trovoadas e temporais. Então, quando nós temos a massa de ar quente, né, porque ela é menos densa, nós temos o quê? Sobe e o ar frio se desloca, né, provocando aí a queda da temperatura, causando trovoadas temporais. O que acontece no encontro do ar frio com o ar quente? Qual a importância da frente fria para clima? Vamos ver aqui. 1. Provoca chuva. A 2. Ameniza a seca. Então, o que acontece no encontro do ar frio com o ar quente? Provoca chuvas. Qual a importância da frente fria para o clima? Ameniza a seca. As massas de ar se movimentam e se deslocam das áreas de alta para as de baixa pressão, como vocês podem ver aqui nesse esquema da circulação, né, da atmosfera. Aqui nós vemos as massas de ar, né, que são características do sul, tá? A equatorial atlântica, vocês podem observar de vermelho, a equatorial pacífica e a equatorial continental. De amarelo, a tropical atlântica, a tropical pacífica e tropical continental. De roxo, polar, pacífica e polar antártica. Então, essas são os tipos climáticos existentes aqui na América do Sul.
Agora nós vamos falar sobre continentalidade e maritimidade. A maritimidade torna a atmosfera mais úmida, a amplitude térmica menor, clima mais moderado. Na continentalidade, a atmosfera mais seca, amplitude térmica maior. Lembrando que continentalidade são as massas de ar no continente e maritimidade no mar. Isso acontece porque o calor específico, a medida da capacidade de retenção de calor da água é maior que a da Terra. Em consequência, os oceanos demoram mais para se aquecer do que os continentes. Em contrapartida, a água retém calor por mais tempo e demora mais para irradiar a energia absorvida. Assim, os continentes esfriam com maior rapidez, quando a incidência da luz solar diminui ou acaba. Continentalidade e maritimidade. A água é regulador térmico, ou seja, quanto mais próximo do oceano, menor vai ser a amplitude da temperatura. A amplitude, gente, é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Quando nós temos, então, a diferença entre a máxima e a mínima, nós temos, então, a amplitude de temperatura. Exemplo, Niterói, no litoral, a amplitude de 2 graus Celsius. Em Londrina, no continente, a amplitude térmica é de 8 graus Celsius. As correntes marítimas, que são correntes de ar, né, formadas, né, aqui no mar e que são empurradas tanto para o continente ou vice-versa. Extensas porções de água que se desloca pelo oceano, quase sempre nas mesmas direções, como se fossem larguíssimos rios dentro do mar, movimentados pelas ações dos ventos e pela influência da rotação da Terra, que as desloca para o oeste no hemisfério norte. As correntes circulam no sentido horário e no hemisfério sul anti-horário. Então, gente, lá no mar, né, como se houvesse um rio, né, de temperatura, né, que se movimentam, né, de acordo com a ação do vento. Causa forte influência no clima, principalmente porque altera a temperatura atmosférica. É o que vocês podem observar, então, aqui nesse mapa, os tipos de clima e as correntes oceânicas, né, que são as correntes de ar, né, que se movimentam lá no oceano. Correntes marítimas, as frias, formação de desertos, diminui a umidade atmosférica. Quentes, aumento da temperatura e do índice de temperatura. Exemplo, a corrente de Golfo pode ser quente, impede o congelamento do mar do norte e ameniza os rigores climáticos do inverno em toda a faixa continental da Europa. A corrente de Humboldt no hemisfério sul e da Califórnia no hemisfério norte, ambas frias, causa queda da temperatura nas áreas litorâneas. Isso provoca condensação do ar e chuvas nos oceanos, fazendo que as massas de ar percam a umidade. Ao atingir o continente, as massas de ar estão secas e originam assim desertos, como o de Atacama, no Chile, e o da Califórnia, nos Estados Unidos. Efeitos da corrente marítima das correntes de Humboldt. 1. Massa de ar úmido. 2. Precipitação. 3. Massas de ar seco, próximo ao deserto do Atacama e na região dos Andes. Corrente fria de Humboldt. Já as correntes quentes do Brasil, do leste da América do Sul, das agulhas, no sudeste da África e leste australianos, são associadas a massas de ar quente e úmida, que aumenta a pluviosidade e provoca fortes chuvas de verão no litoral. Agora nós vamos ver a vegetação, que também é responsável pelas condições climáticas. Os diferentes tipos de cobertura vegetal apresentam variação de densidade, o que influencia diretamente a absorção e a irradiação de calor, além da umidade do ar. Numa região florestada, as árvores impedem que os raios solares incidam diretamente sobre a superfície terrestre, diminuindo a absorção de calor e a temperatura. As plantas, por sua vez, retiram umidade do solo pelas raízes.
e a transferem para a atmosfera pelas folhas, através da transpiração, aumentando a umidade do ar. Isso ajuda a transferir parte da energia solar ao processo de evaporação, diminuindo a quantidade de energia que aquece a superfície e, consequentemente, aí o ar. O relevo, além de estar associado à altitude, que é um fator climático, o relevo também influencia na temperatura e na umidade, ao facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar. Então, uma situação climática ela pode contribuir ou dificultar aqui a circulação da temperatura e da umidade do ar. Elementos do clima: temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade do ar e precipitação. E aí, gente, eu quero terminar esta aula falando desses elementos do clima, né? A temperatura, a pressão atmosférica, os ventos, a umidade do ar e as precipitações. Precipitações são chuvas, tá? É aqui que contribui para as precipitações. Então, gente, eu termino aqui esta videoaula. Qualquer dúvida que vocês apresentarem aí, vocês poderão me procurar de segunda a quinta-feira, das 7 às 11 horas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.